pastor só se aprende vivendo. As experiências é que nos ensinam. Uma coisa sempre eu tive na minha vida, foi obedecer ao Senhor. Nunca recusei enfrentar qualquer trabalho que o Senhor me dava a fazer. Nunca recusei. Desde o primeiro dia que fui chamado para o Santo Ministério, me empenhei a trabalhar para Jesus com toda a ênfase. O irmão Nelson foi quem justamente me separou para o ministério. Isto já disse no dia 31 de março de 47. E desde essa época, nada mais fiz a não ser obedecer restritamente. Fui para o Maranhão, para um lugar pequeno, completamente desconhecido. Não havia nenhum crente em Carolina, não havia nenhum crente. Fui para ali e ali servimos com todo o ardor. Quando chegamos ali, levei comigo, éramos 10 pessoas, eu, a esposa e 8 filhos, todos menores. Não procurei salário, não tive absolutamente vantagens oferecidas por ninguém. Somente a igreja de Belém me deu, naquela época, um conto de réis, chamado um conto de réis, naquela época ainda de réis, me deu um conto de réis para tudo. E lá começamos com alegria, com presteza, servindo o Senhor abençoou ricamente. Não esmoreci. Quero dizer para os companheiros, especialmente para os novos, que feliz é o obreiro que está pronto para servir o Senhor sem medir nenhuma dificuldade, sem criar nenhum caso. É feliz e o Senhor está pronto para recompensar. Nunca na minha casa se deixou de comer, não deixei por isso de educar os meus filhos, de criá-los à medida, à altura de todas as possibilidades, mas para criá-los e educá-los como verdadeiramente eles mereciam. E assim, portanto, Deus abençoou rica e maravilhosamente. Esse foi meus primeiros passos no ministério. Estive em igrejas grandes, estive em igrejas pequenas. Fui pastor em Belém por 2 vezes, em Belém do Pará por 2 vezes. Fui pastor em Teresina, que era uma igreja capital também. Fui pastor em Fortaleza, como já disse. Fui pastor em Brasília, igrejas também pequenas, mas mais lugares grandes. E Deus abençoou e nada faltou. Eu digo uma coisa, nada faltará para aquele que tem confiança, para aquele que espera no Senhor, para aquele que quer seguir o Senhor de todo o coração. Nunca faltou nada. A verdade diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero dizer em boa hora, nada falta. Nada faltou para mim e nada faltará para aquele que confiantemente serve o Senhor de todo o coração. Não há que esmorecer. O Senhor mandou, tudo precisa o Senhor mandar. Esta que foi a minha vantagem até hoje, já por meus 72 anos de idade, 72 anos que eu tenho completos, nada faltou até hoje e nada faltará também para mim, o resto da minha vida e para aquele que se dedica da mesma maneira ao trabalho do Senhor. O primeiro culto que eu ouvi da minha vida, que eu assisti da minha vida, foi dirigido pelo pastor Absalão Piano. O pastor Absalão Piano foi o segundo pastor consagrado no Brasil. Segundo. O primeiro pastor foi Isidoro de Oliveira Filho, consagrado em 12. E Absalão Piano foi consagrado em 13. Foi o primeiro pastor, quer dizer, o que eu ouvi, o primeiro que eu ouvi. Foi o primeiro culto que eu ouvi. Tinha 15 anos de idade quando ouvi esse culto. E assim, portanto, eu tive o privilégio de conviver com alguns outros. Eu não conheci o irmão Gunnar Dingre, mas conheci o irmão Daniel Berg, com quem privei algumas vezes aqui mesmo no Sul. Privei algumas vezes com o irmão Daniel Berg. Agora, conheci também o irmão Samuel Nistron, privei com ele em Belém, tivemos reunidos em algumas convenções, etc. E o irmão Delis Nelson foi o meu pastor, foi quem me consagrou para o Santo Ministério. Joviano Lobato foi que me ganhou para Jesus. E assim, portanto, muitos outros, os primeiros estão aí. Otto Nelson conheci de passagem. Nides Castiberg também de passagem. Não cheguei a privar com eles intimamente. Conheci-os de passagem. Mas alguns outros privei-os intimamente. E a irmã Celina Albuquerque, que é muito minha amiga, foi aquela com quem conviveu comigo muito tempo e me deu muitas
instruções sobre como foi o trabalho no princípio em Belém do Pará, em Marcelina Albuquerque. Com ela e outros também, irmão Manuel Rodrigues, que era o sogro do irmão Nelson, que foi também um dos pioneiros, uns daqueles 18 que saíram da Igreja Batista e fundaram a Igreja. Antônio Garcia, conheci daqueles, Antônio Garcia, Antônio Rodrigues, Manuel Rodrigues, com as respectivas esposas, e Marcelina, com o respectivo esposo, e outros mais daqueles 18, eu conheci vários deles. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida do pastor Cohen, leia no Dicionário do Movimento Pentecostal e na obra História da Convenção Geral das Assembleias de Deus, publicados pela CPAD. O programa Na História fica por aqui. Até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a tua vida.